Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite para louvarmos, adorarmos ao seu nome, noite em que já fomos abençoados através da participação nos cultos das nossas igrejas, cultos online, mas cheios da presença do Senhor, tendo recebido revelação do Espírito que nos fortaleceu, nos animou, e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com você que escolheu também passar esse tempo aqui comigo de oração, de ministração da palavra, e eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração, ministre uma palavra de vida, de ânimo, de renovação a você em nome de Jesus nesse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, a cada um dos irmãos e irmãs que estão agora mandando aí seus recados. Estou visualizando aqui pela tela do celular, queridos que estão chegando. Peço desculpas pelo atraso, marquei às 22 horas, estamos um pouco atrasados, mas em nome de Jesus vai valer a pena. Deus vai ministrar ao nosso coração. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para abençoar o nosso país, abençoar os nossos governantes, trazer sobre essa nação o seu domínio. Como igreja do Senhor, nós temos que crer que acima da Constituição brasileira, nós temos os decretos eternos do Senhor para a vida do seu povo. E Ele colocou a sua igreja como um instrumento de bênção nesse lugar para intervir em toda situação que não concorda para a glorificação do nome do Senhor e nem promove a justiça do reino. Então eu quero convidar você nesse momento a juntos nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja de Cristo, agora reunida, em favor do nosso país, orando, buscando o teu socorro, clamando pela tua misericórdia, que a tua mão de poder esteja agora alcançando, Senhor, cada lar de forma especial, aquelas famílias que foram afetadas pela Covid-19 e familiares que faleceram, outros que estão, Senhor, nos CTIs. Ó Deus, nós oramos para que Tu estejas trazendo restauração. Nós cremos, Senhor, que já estamos chegando a uma fase adiantada desse vírus e daqui a muito pouco tempo retomaremos as nossas atividades normais, ao nosso trabalho, a nossa comunhão com os irmãos no templo, a nossa rotina diária, mas que seja tudo, Deus, de forma prudente, tudo de maneira orientada pelo Teu Espírito. Dá-nos, enquanto nesse tempo de isolamento doméstico, ainda a prudência para nos resguardarmos, Senhor, não só de sermos contaminados pelo Covid, pelo coronavírus, como também não contaminarmos a ninguém, aos que estão, Senhor, infectados, que o Senhor traga cura, traga restauração pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelas autoridades governamentais do nosso país, oramos pelos poderes que governam esta nação, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, que haja, Senhor Jesus, a harmonia entre os poderes, mas em conformidade com aquilo que promove a justiça. E se eles não têm conhecimento da justiça do reino, que os homens e mulheres que o Senhor cremos têm dado a oportunidade de estarem envolvidos na política do nosso país, sejam
porta-vozes da mensagem de Deus, como foram os profetas no Antigo Testamento, que nesse novo tempo, Senhor, de dispensação da graça, possamos, cheios do Teu Espírito, também contarmos com profetas e profetisas que venham declarar, acima de tudo, a palavra de Deus, sem contestação, sem medo de perda de privilégios, homens e mulheres que venham apontar para a verdade da palavra de Deus, a verdade que liberta. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa confiança não está no governo, não está no homem, não está na popularidade, Senhor, do nosso presidente. Ele é carne, ele precisa da tua misericórdia, ele é falho, ele precisa de Jesus, ele precisa também de ser cheio do Teu Espírito. A nossa confiança está no Senhor. Reconhecemos nestas pessoas, Senhor, a investidura de autoridade de Deus enquanto representantes dos propósitos que giram em torno da glorificação do Teu nome e do estabelecimento da ordem, da justiça, mas entendemos que esse é um papel muito mais ainda relevante profeticamente dado à tua igreja nessa terra, Senhor, porque a tua palavra diz que o mundo não recebeu o Espírito porque não o conhece, não conhece a ti, Jesus, mas nós somos o teu povo escolhido, temos o teu Espírito e conosco está o conselho de Deus para uma nação santificado, uma nação consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, que tu levantes dentre nós homens e mulheres cheios do teu Espírito para intercederem conforme a vontade de Deus em favor desta nação. Nós oramos colocando diante de ti, Senhor, nosso país, a situação pela qual passam muitos pais de família, muitas mães de família, desempregados, Senhor, outros que são autônomos, profissionais liberais, profissionais autônomos, profissionais, Senhor, que não tem nesse tempo uma renda garantida, oh Deus, profissionais individuais. Deus, nós oramos pelos microempresários, pelos microempreendedores, Senhor Jesus, que a tua bênção seja sobre a situação econômica do nosso país, em nome de Jesus, e coloque de maneira muito especial no coração dos teus filhos e filhas a confiança na promessa da tua palavra que diz numa ordenança a nós, conhecedores da tua palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e sobre vós derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Nós precisamos crer e praticar, Senhor, esta palavra, independente das circunstâncias. Nos ajude a crermos, Senhor, e em todo tempo praticarmos e termos assim a ousadia, a intrepidez, a autoridade para fazermos a oração do dizimista, reivindicando sobre nós o cumprimento da palavra de Deus e suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E a maior de todas as nossas necessidades é sermos cheios do Espírito Santo. E que seja este o propósito da tua palavra ministrada nesta noite. Em nome de Jesus, ao coração de cada irmão, de cada irmã. Que tu me uses apenas como um canal para compartilhar o que o teu Espírito colocou no meu coração. E o que eu digo, eu creio no meu coração que será uma bênção para a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, que se encontra no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 10, versículo 1. Levítico 10, versículo 1 apenas, que diz assim: aleluia. Levítico 1, versículo 10. Aleluia.
Aleluia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram incenso e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Aleluia. Bendito seja Deus. O termo da palavra estranho, de acordo com o gênero comum, tem vários significados. Por isso, a importância de buscarmos a sua compreensão dentro de um contexto definido para uma interpretação correta da palavra. No caso específico do texto lido, estranho tem a ver com o que Deus não reconhece de acordo com as suas ordens estabelecidas que orientavam para a forma como os sacerdotes deveriam se apresentar perante o altar do sacrifício. E como sabemos, no Antigo Testamento, somente os sacerdotes escolhidos dentro da tribo de Levi podiam ministrar os diversos sacrifícios em favor do povo. E quando estavam escalados para esta função, eles tinham que cada um dispor do seu incensário. O incensário era feito de metal e tinha um formato parecido como de uma panela, e dentro do incensário o sacerdote colocava as brasas que o mantinha aceso, as brasas com as quais o sacerdote acendia o incensário deviam ser retiradas do fogo do altar onde queimava o sacrifício da oferta pelo pecado apresentado a Deus em favor das pessoas e do próprio sacerdote. Essa regra que foi estabelecida por Deus, que orientava para a maneira como cada sacerdote deveria fazer uso do incensário, não podia ser descumprida. No caso de Nadab e Abiú, sendo eles sacerdotes, isso confirma que o que fizeram não se tratou de um erro, mas de um pecado deliberado, porque eles foram instruídos sobre a forma correta de agir, mas preferiram errar. Quando alguém peca porque escolheu pecar com o pensamento de que basta depois pedir perdão, o maior risco que esse alguém corre é de o diabo aproveitar a oportunidade do pecado que ela está cometendo, da disposição interna dela de pecar, e acabar com a sua vida e colocá-la na condição de condenação eterna, antes do seu coração dar lugar ao arrependimento para receber o perdão de Deus para a salvação. A atitude de Nadab e Abiú foi considerada uma afronta a Deus, como se eles reivindicassem para si a honra que pertence somente a Deus, quando decidiram pegar brasa de outro lugar para acenderem os seus incensários. Brasa que não era do altar do sacrifício do cordeiro. Se não fossem mortos pela sua atitude, eu penso que duas coisas terríveis poderiam acontecer. Primeira delas, Deus seria desonrado perante o povo de Israel. E a segunda, a própria impunidade ao pecado de Nadab e Abiú resultaria numa desordem entre os sacerdotes, porque cada um passaria a ministrar da forma como quisesse e melhor entendessem por si mesmo ser mais conveniente. Mas como podemos interpretar, então, a atitude desses dois filhos de Arão? Uma atitude baseada no orgulho e na arrogância. Não temos outra explicação para isso, porque eles não levaram em consideração as recomendações que receberam de como deveriam se aproximar do altar do Senhor. Foram muito bem instruídos, mas preferiram, deliberaram sobre o erro. Eles não discerniram a responsabilidade que a função que desempenhavam lhes atribuía, como colocados na condição de servos, ministradores diante de Deus em favor das pessoas.
Eles foram atraídos mais pelo deslumbre exagerado que o privilégio do acesso ao altar de Deus lhes proporcionava. Ministrar diante de Deus em favor das pessoas tem por objetivo único atrair para Deus o coração. O que tem que ser feito da forma como orienta o Espírito Santo, ou seja, para a glória de Deus. Tudo que um ministro faz, ele deve fazer visando a edificação das pessoas e a glória de Deus. Podemos precipitadamente questionar a atitude de Deus de matar Nadab e Abiú como falta de misericórdia, ou como muitos gostam de interpretar, uma atitude do Deus do Antigo Testamento que jamais se repetirá na nova relação com o Deus do Novo Testamento, apresentado por Jesus, cheio de misericórdia. Mas não existem dois deuses, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O que sabemos é que se trata de um mesmo Deus, que se apresenta num tempo e numa forma diferente e que se mostrou tão radical no tempo da lei quanto na dispensação da graça também. A punição de Nadab e Abiú pelo pecado que cometeram, em vez de ser uma demonstração de misericórdia da parte de Deus, significaria sim a anulação da simbologia fundamental do sacrifício de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Vamos ler um texto no Novo Testamento para entendermos o que eu estou querendo dizer. E o texto está em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Coincidentemente, a gente leu Levítico 10:1 e a gente vai ler agora Hebreus 10:1, que diz... Deixa eu ler aqui com você. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem do real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Isso é uma referência que o escritor aos Hebreus faz à questão dos sacrifícios lá no Antigo Testamento. Sendo Deus do Antigo Testamento o mesmo Deus, como a gente acabou de ler em Hebreus 10:1, sendo Deus do Antigo Testamento o mesmo Deus do Novo Testamento, podemos considerar que ele não mudou de ideia quando o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso. Até porque o próprio Tiago, na sua epístola, ele também falou lá no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descem as luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Outro texto vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então temos agora um outro desafio: reconhecer que o que ocorreu a Nadab e Abiú no Antigo Testamento, no tempo da lei, é uma boa dádiva e um dom perfeito da parte de Deus para nós no Novo Testamento. Como assim? Consentindo Deus com a morte de Nadab e Abiú, ele ratifica, ele confirma o seu propósito quanto ao valor do sacrifício praticado no Antigo Testamento, apesar de ser só uma sombra do sacrifício perfeito, incapaz de salvar qualquer pessoa. A chave de interpretação desse ritual, ou seja, o que lhe dá sentido real, eficiente, verdadeiro e permanente e para toda a eternidade, é o sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi apresentado no Novo Testamento como aquele que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus
ele, diante da multidão, enquanto batizava com água, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. A diferença entre pecados e pecado. O termo pecado se relaciona às práticas externas, enquanto que o pecado significa a disposição interna do homem. Eu falo de pecado, então quero desenvolver com você aqui a questão do pecado no singular, lembrando que Jesus ele transforma a disposição interna do homem carnal dominado pelo pecado para uma disposição interna para a santificação dominada pelo Espírito. E é real porque se baseia na encarnação do Verbo, num determinado tempo comprovado dentro da história bíblica por diversos eventos que comprovaram a participação de Jesus de Nazaré desde o seu nascimento, desenvolvimento do seu ministério de discipulado até a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. É eficiente porque Jesus Cristo é ao mesmo tempo ofertante, a figura do sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, e ele é a própria oferta, o Cordeiro de Deus pelo pecado do homem. É permanente, porque o sacrifício de Jesus Cristo é único, sem nunca mais ter havido para toda a eternidade e nem nunca mais haverá mais necessidade de qualquer outro sacrifício. É verdadeiro, por causa do poder libertador do segundo Adão que se apresentou em outro jardim, o Getsêmani, gerando pela transformação do espírito a disposição interna do homem espiritual para a santificação. Além do mais, o sacrifício de Jesus Cristo é absoluto, porque ele não é apresentado como um dos sacerdotes do Antigo Testamento que fazia aspersão pelo pecado do povo. E o que significava a aspersão? A aspersão era o ato que escondia debaixo do sangue do animal que era sacrificado no altar o pecado da pessoa que levava aquele animal para ser sacrificado. Então, dessa maneira, na visão do Antigo Testamento, olhando Deus para o altar, via não mais o pecado do homem, mas o sangue do animal que cobria o seu pecado. Mas o pecado continuava ali e no ano seguinte, aquele sacrifício tinha que ser feito novamente. Mas o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus, não esconde o pecado debaixo do sangue. Pelo contrário, o pecado ele passa a ser, entre aqueles alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo, uma palavra impronunciável entre os redimidos através do sacrifício da cruz do Calvário, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele remove o pecado do mundo. Isso significa que no Antigo Testamento, na aliança do Sinai, o pecado era critério da relação do homem com Deus. Ou seja, estava no meio dessa relação e era necessário todo ano algo ser feito pelo próprio homem para amenizar a sua situação com Deus. Enquanto que no Novo Testamento, na nova aliança, feita através do sangue de Jesus, a relação entre Deus e o homem não é mais o pecado, mas Jesus, ele passa a ser o critério de relação entre Deus e o homem. Ele está no meio, ele se tornou o mediador entre Deus e o homem. Aleluia! No Antigo Testamento, a lei especificava, a lei ordenava, orientava como deveria ser aceso o incensário do sacerdote. Ou seja, com as brasas retiradas do altar do sacrifício, onde era queimado o cordeiro ano após ano. Por isso esse sacrifício feito no Antigo Testamento
Ele representa para nós a sombra do sacrifício eterno de Jesus, que foi crucificado de uma só vez por todas, por perdão dos nossos pecados. Era com brasas do fogo que havia queimado o cordeiro no altar do sacrifício, que Nadab e Abiú deveriam ter acendido os seus incensários. E que relação isso tem com o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário? Tem toda a relação. Jesus, ele é representado simbolicamente pelo cordeiro do sacrifício no Antigo Testamento, o que indica que o acesso do sacerdote a Deus para ministrar em favor das pessoas deveria ser através do cumprimento da ordenança do sacrifício do cordeiro sem defeito. Mas o que fizeram Nadab e Abiú? O capítulo 9 de Levítico fala sobre o início do ministério dos sacerdotes. Lê depois todo o capítulo 9 de Levítico e você vai compreender mais sobre a mensagem. O contexto do que a gente leu, o pano de fundo está no capítulo 9, para a gente compreender que o povo estava no momento de alegria, de congratulação, no momento de festa, depois de receberem das pessoas todos os animais que seriam oferecidos como sacrifícios a Deus. Lá no capítulo 9 de Levítico fala sobre isso. Os sacerdotes trouxeram todos aqueles animais para frente da tenda da congregação, que era o lugar sagrado onde deveriam ser oferecidos. A tenda do encontro era o lugar onde Deus falava com Moisés, e quando Moisés entrava nela, todas as pessoas ficavam em pé, cada uma à porta da sua casa, esperando o que Deus ia falar através de Moisés a eles. E aquele dia era um dia especial. O dia em que Nadab e Abiú foram mortos era especificamente um dia de festa, um dia de muita celebração. Não era para ter havido morte. A Bíblia diz que Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, eles sacrificaram todos os animais levados pelo povo para serem oferecidos em sacrifício. E quando saíram, Moisés e Arão, os dois saindo da tenda do encontro, a glória do Senhor se apresentou a todos eles. Lê lá em Levítico 9, 23. E o povo viu o fogo que saiu de Deus consumir o holocausto que tinha sido oferecido no altar e tudo que tinha sido oferecido no altar do sacrifício. E o povo se alegrou. E a Bíblia diz no versículo 24 do capítulo 9 de Levítico que o povo se prostrou com o rosto em terra. Enquanto o povo celebrava e o fogo ardia no altar do sacrifício, Nadab e Abiú resolveram fazer uma coisa diferente. Provavelmente ficaram admirados com aquela alegria demonstrada pelo povo, que não quiseram sair da presença do povo para entrar na tenda da congregação e pegar no altar do sacrifício as brasas para acenderem os seus incensários. Aconteceu que Nadab e Abiú manipularam a manifestação da glória de Deus a tal ponto que não se sentiam seguros de sair de diante do povo, com receio de não serem mais percebidos pelas pessoas como os autores daquela cena extraordinária da manifestação do fogo de Deus. Então, partindo desse princípio, já que eles eram sacerdotes reconhecidos pelo povo, eles concluem o seguinte, que no meio das pessoas ali presentes, entretidas com toda aquela manifestação da glória de Deus, ninguém naquele tumulto estranharia o fogo que eles pusessem nos seus incensários por conta própria. Ninguém perceberia a diferença se a brasa tinha sido retirada do fogo do altar de Deus, onde foi queimado lá o cordeiro, ou não, para aquilo que eles estavam oferecendo. Se menospreza muito a capacidade de discernimento espiritual das pessoas quanto
ao que compreendem de Deus. A gente muitas vezes faz pouco caso da inteligência espiritual das pessoas e a gente menospreza, como se as pessoas não pudessem discernir sobre o que é e o que não é de Deus. E muitos ungidos, muitos intocáveis, dominados por uma presunção que parece os colocar acima de qualquer avaliação a respeito daquilo que ministram, se provém ou não da parte de Deus, acabam se comportando assim. E diante dessa demonstração de autoconfiança orgulhosa que eles apresentam, quem acaba sendo enganado, na verdade, é a própria pessoa que se acostumou com o altar. E quando se acostuma com o altar, passa a fazer dele o seu lugar de atuação, tanto pela forma própria, quanto pelo conteúdo que escolhe apresentar nele. E com isso começa a se imaginar acima de qualquer suspeita. Nadab e Abiú, tão logo iniciaram as suas atividades, era a inauguração das atividades deles como sacerdotes. Tão logo iniciaram suas atividades como sacerdotes, eles passaram do privilégio da intimidade junto ao altar para a profanação do altar. Ou seja, eles perderam a noção de que o altar era um lugar sagrado. E como ministros, eles não deveriam lançar mão de nenhum outro recurso para ministrarem ao povo, senão do que o próprio altar lhes proporcionava. Nossa condição diante de Deus é de total dependência dele naquilo que ele mesmo espera que de nós seja oferecido no seu altar. Sim, nada temos a oferecer no altar do Senhor, nada temos a apresentar a Deus que os anjos já não lhe ofertem com total dedicação e ao mesmo tempo, com uma qualidade enorme que nós não podemos mensurar. E mesmo quando nós oferecemos alguma coisa ao Senhor, na verdade oferecemos do que das suas próprias mãos recebemos, daquilo que Ele mesmo nos concedeu, para que o devolvamos em forma de louvor, de adoração. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A situação de Nadab e Abiú se agravou quando eles reivindicaram para si a capacidade de responder por eles mesmos como sacerdotes, acrescentando ao fogo estranho o incenso. O incenso que simbolizava as orações que faziam as pessoas e ali diante dos sacerdotes eram apresentadas a Deus. Com isso, Nadab e Abiú, eles juntaram o fogo estranho com o incenso, o que resultou numa combinação de morte. Jamais podemos atender às necessidades das pessoas se não as direcionarmos realmente ao único que pode satisfazer cada uma das necessidades dessas pessoas, com base no sacrifício único de Jesus. E tudo que nós oferecemos, tudo que nós podemos entregar para Deus, que não tenha ligação com o sacrifício de Jesus, é estranho à sua presença, ou seja, Deus não aceita e nem reconhece, torna-se sem valor. Ainda que aos olhos das pessoas seja algo admirável o que alguém faz sem que esteja sujeito ao altar, ligado ao altar, tem muitos apresentando coisas admiráveis, como se para Deus, mas que não tem ligação com o altar, com a comunhão, com o relacionamento íntimo com Deus. Ainda que isso aconteça, ainda que se ofereçam coisas admiráveis que não seja debaixo da unção do Espírito Santo, qualquer coisa que se apresenta que não esteja de acordo com a orientação do Espírito
não chega até as narinas de Deus como aroma de um incenso agradável. Pelo contrário, chega às narinas de Deus como um cheiro repugnante. Aquilo que muitas vezes nos dá assim prazer, nos dá alegria, nos empolga, para Deus é algo que Ele rejeita. Porque lá no íntimo, quem o faz, não o faz para glorificação do nome dEle, mas para celebração do seu próprio nome. E porque provém da pretensão arrogante, do fruto da autonomia carnal da pessoa. E infelizmente existem muitas pessoas que têm se contentado com o fogo estranho apresentado aí por muitas personalidades cheias de si e vazias de Deus, sem nada de Deus. E o tipo de mensagem que mais é aceita hoje por muitas pessoas é aquela que minimiza a responsabilidade do pecado e promove a frouxidão espiritual e a desvalorização da comunhão pessoal com Deus. Tem aumentado cada vez mais em nossos dias o conceito de relativização do pecado e a sua consequente condenação, que é a morte, de tal maneira que a realidade bíblica do inferno parece ultrapassada, dando a falsa ideia de que no final de tudo, haverá tolerância de Deus para com todos, porque afinal de contas Deus é amor. Mas a figura do cordeiro oferecido pelo pecado no Antigo Testamento tem exatamente a ver com a providência de Deus para a aceitação da pessoa na sua presença, sendo que conforme a lei, esse sacrifício a cada ano tinha que ser novamente feito, inclusive pelo próprio sacerdote. A lei não mudou em relação ao sacrifício pelo pecado. Ela foi cumprida. A lei foi cumprida em Jesus Cristo, levando em consideração que, desde o início, ela significou para Deus em relação ao homem, ou seja, a lei como a lei desde que instituída por Deus, ela foi o grande duvido de Deus quanto à capacidade do homem de cumpri-la. Porque desde Adão, a predisposição do ser humano é pecar, o que o coloca naturalmente numa disposição natural para a morte e não para a vida. A figura do Cristo, simbolizada pelo Cordeiro, lá no sacrifício do Antigo Testamento, é a afirmação da salvação de todo aquele que por si mesmo, todo aquele que reconhece que por si mesmo é impossível que seja salvo. E assim, lança sobre o Cordeiro de Deus o seu olhar para a sua regeneração espiritual. Em relação ao fogo de Deus, ele acompanha a vida do crente e é elemento fundamental para aquecer a sua vida espiritual, dando à pessoa que se apresenta diante de Deus, em total dependência do Espírito, condições de oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E confessar Jesus é muito mais do que declarar com os lábios, é também crer, e principalmente crer com o coração. Devemos estar cuidadosos quanto ao fogo que muitas pessoas pensam experimentar da parte de Deus, mas que não perdura diante das situações adversas. Muita gente rapidamente esfria quando vem a tribulação e são mais conduzidas pelos sentimentos e pelas emoções, por aquilo que sentem, e quando são correspondidos nos seus sentimentos, do que de fato pela fé estável que deve mantê-los. Então tem muitos que diante das circunstâncias não se mostram firmes.
Moisés, quando apacentava as ovelhas de seu sogro Jetro, ele ficou maravilhado com uma situação, a princípio normal. Um arbusto que queimava incessantemente diante dos seus olhos. Mas isso não podia ser considerado um fenômeno, exatamente porque na região onde Moisés estava era muito quente, então o calor era muito intenso e ocorria com frequência de pequenas árvores, pequenos arbustos entrarem em combustão. Mas o tempo ia passando e Moisés vai ali durante o dia trabalhando e ele fica intrigado com uma coisa: a visão da sarça que não se consumia. E aí ele disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa maravilha. Por que a sarça não se consome? O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça arder no meio do fogo, mas o fogo não se consumir. A sarça manter-se dentro do fogo, e o fogo intenso, e o fogo não parava, e a sarça também não virava cinza. Tem muitas pessoas que se lembram de ter experimentado o fogo de Deus numa determinada fase da sua vida, mas foi só uma experiência, que se lembram com saudosismo. A maravilha, meu irmão, minha irmã, não é pegar fogo diante das situações que nós julgamos por nós mesmos serem convenientes para a gente expressar esse fogo de Deus. A maravilha é permanecer pegando fogo, mesmo quando as adversidades, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando todas as coisas parecerem fora do controle de Deus. Não é verdade? Pode estar fora do nosso controle, e se chegar algum tempo da sua vida, ou se você chegou a um tempo da sua vida em que as coisas você sente estão fora do seu controle, glorifique a Deus. É o tempo de você transferir para Ele o controle de todas as coisas da sua vida. O Deus da lei que se manifestou no Antigo Testamento matando Nadab e Abiú, ele também se manifestou no Novo Testamento matando Herodes Antipas. Ambos em circunstâncias semelhantes, quando arrogaram para si a capacidade de usurpar a glória de Deus. Herodes, a Bíblia diz, foi comido de bicho enquanto a multidão o aclamava, dizendo que o que ele dizia naquele discurso diante da multidão, ele dizia, e o pessoal ouvia a voz dele e disse: não é voz de homem, é voz de Deus. E com isso ele se inflou, com isso ele ficou maravilhado, ele ficou muito vaidoso. E ele morreu, acometido de uma doença terrível, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho por causa do seu orgulho. E a Bíblia conclui que esse relato afirmando a morte de Herodes, a Bíblia conclui que enquanto isso, a palavra de Deus se multiplicava, ou seja, Deus calou o homem, mas ele continuou falando. Assim é comigo. Assim é com você. Nós passamos e a palavra de Deus continua. O que deve ficar para nós como lição é que o nosso contentamento precisa se basear na alegria de sabermos que somos usados por Deus, mas com a entrega incondicional da glória que pertence somente a Ele, a Deus toda a glória. E se você se encontra numa situação de saudosismo do fogo de Deus, da glória de Deus, do discernimento das coisas espirituais na sua vida,
Esse é o tempo de você retomar a sua intimidade com o Espírito Santo. Não para você ficar assistindo vídeos de pessoas movidas pelo poder, cheias de dons espirituais, sendo poderosamente usados por Deus, e você se imaginando naquele tempo áureo da sua vida espiritual, quando você tinha tanta disposição, e hoje está desfalecido. Ah, como Deus é maravilhoso! E Ele, sabiamente, tem permitido para muitos de nós, nesse período de pandemia, de isolamento social, atentarmos mais para a palavra dele. Quantos de nós negligenciamos quando não havia pandemia, Covid-19? Quantos de nós negligenciamos o culto, a participação na ceia do Senhor, o louvor, a adoração a Deus, a oração? Quantos de nós preferimos outras coisas que não o altar do Senhor? E quantos de nós têm sido quebrantados, trazidos de volta para a comunhão com o Espírito nestes dias? Na verdade, esses dias de isolamento social para nós, pelo contrário, têm sido dias onde as portas do céu para muitas pessoas têm se aberto, muitos têm se encontrado na sua relação com o Espírito, como se Deus estivesse abraçando, dizendo: ah, que saudade eu estava de você. Reveja muitas coisas que você tem apresentado no altar do Senhor. Não aceite ofertar nada que não tenha recebido de Deus. E o que oferecer, reconheça que é para a glória, para louvor do nome dele, mas entenda que acima de todo sacrifício, o maior, Deus o fez, entregando Jesus Cristo por mim e por você para perdoar os nossos pecados. Ele continua perdoando os nossos pecados, atitudes externas, mas principalmente Ele perdoou o nosso pecado. Ele mudou a nossa disposição interior. Nós somos um novo homem, uma nova mulher, nascidos de Deus, para a glória do seu nome. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, para que o Espírito venha trazer essa consciência, renovar em você essa consciência de que o critério de relação entre você e Deus é Jesus Cristo. Quando Isaías escreveu lá no capítulo 59 do seu livro, aquela palavra dizendo: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, vamos entender que era um texto do Antigo Testamento. E Isaías é o profeta que mais falou a respeito do Messias. E nós vivemos num tempo muito melhor em termos de relação com Deus do que viveu Isaías ou qualquer um dos profetas, porque estamos na dispensação do Espírito e Deus constituiu Jesus Cristo como critério de relação entre nós e Ele. Veja bem, a palavra não diz que Jesus morreu, né, que é o pecado da igreja. João falou que quando viu Jesus, ele apontou para aquele que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Não era o pecado da igreja. Isso muda também a forma como nós devemos nos dirigir às pessoas do mundo, dizendo que o seguinte, que da parte de Deus, tudo está resolvido com o mundo. Deus não olha com olhar de vingança, para provocar medo, condenação ao mundo. Pelo contrário, sempre que temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém, nós não apontamos para ele, o pecado que domina, mas sim que Jesus Cristo na cruz do Calvário já venceu esse pecado e pode torná-la livre.
que você se sinta livre em Jesus, para a vida no Espírito que Ele tem para você. Vamos orar? Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, bendito seja o teu nome. Te glorificamos por esta noite. Espírito Santo, Espírito de Deus, Atalamanashi cantale basuri komanai, andaraki andala bashi manara lamantare que alabasuri andere balabanai. A tua presença, Senhor. Anashi cantará basuri andare banai. Que a tua presença seja, Senhor, sentida pelo meu irmão, pela minha irmã. Senhor, eu tenho plena consciência espiritual de que o que vem do teu Espírito não é por mérito nenhum meu. Meu irmão e minha irmã também é sabedora dessa realidade, que tudo que recebemos é pela tua misericórdia. O teu olhar, Senhor, sobre nós é com base no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, cujo sangue não faz aspersão pelo nosso pecado, mas o teu sangue, Jesus, ele tira o pecado do mundo, ele tirou o nosso pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque tu és o critério de relação entre nós e o Pai. Que seja assim, Deus, esse mesmo pensamento, essa mesma fé no coração do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, e que tenhamos esse tempo que estamos vivendo de isolamento doméstico ou social, como alguns dizem, como o tempo de Deus para tratar do nosso coração e da nossa intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor nos habilite pelo teu Espírito a estarmos sempre no teu altar, em condições espirituais de oferecer a ti, Senhor, sacrifício de louvor que provém do fruto dos lábios que confessam o teu nome. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome. Teu nome cura, teu nome liberta, teu nome salva. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e muito obrigado pela sua participação, pelo seu momento aqui comigo, e que Ele nos edifique na sua presença, para louvor da sua glória, em nome de Jesus.